do Lucas, da Luísa, que já foram ali para a salinha, né? E quem é o Luiz? Como vocês, né? Aquele que foi alcançado pelo Senhor. Porque essa é a minha verdadeira identidade. As outras são o nome que meu pai e minha mãe têm que dar, as coisas que na vida a gente constrói, coisas que a gente acha que é. Mas a minha verdadeira identidade é aquele que foi encontrado pelo amor de Jesus. A partir disso, a gente passa a ter uma condição de olhar para as coisas de uma maneira completamente diferente. Porque se a gente começa a saber quem nós somos, tudo muda. Nosso céu muda, nosso entendimento muda. Mas então eu já me apresentei e eu queria saber também de vocês. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão, sim, fica em paz. Sejam bem-vindos. As duas moças, meu irmão Flávio, que eu conheci ontem. Glória a Deus por estar aí. Não querendo te deixar tímido, mas curta aí, irmão. Receba a mensagem. E coisa boa, né? Coisa boa que a gente está na casa do Senhor, na casa do Pai, e podemos agora dividir junto, né? Eu não vim para pregar, né? Eu vim para meditar com vocês. Eu entendi que não é mais uma pregação na minha visão. Eu preciso dividir contigo, meditar com vocês o que o Espírito tem me ministrado, o que eu tenho aprendido nessa caminhada. E foi isso que, durante esse tempo que o pastor Guto me passou a direção para trazer uma palavra hoje, eu busquei fazer, junto ao Espírito, junto à minha família, junto às circunstâncias, junto ao meu dia a dia, entender qual é a mensagem para trazer para cá. Só que a gente tem um tema, né? E eu tenho que focar nesse tema. E aí, dentro desse tema, eu pergunto, e aí, Senhor? E aí, de uma maneira diferente que tem sido, né, eu tenho recebido coisas diferentes no coração de como me comportar, de como por exemplo, meditar. Meditar, eu entendo que a gente está junto, né? Não sou eu, é o próprio Espírito querendo trazer a mensagem para o povo dele. E esse que é meu objetivo. Pai, o que o Senhor tem para falar? Não o que o Luiz tem para falar. Porque quem é o Luiz? Antes de ser o filho amado que foi encontrado por Jesus. Um homem simples com as suas questões e limitado. Homem, natureza. Vamos para a palavra então? Vamos para a palavra. Amém? E o desafio é meditar com a igreja sobre esse tema. Vivendo no Espírito. E por que desafiador? Porque viver no Espírito é um desafio. Porque somos natureza e somos espíritos. Porque eu vou pensar com a minha natureza, mas também vou pensar com o meu espírito. E esses dois vão nos confrontar. E esse é o desafio do cristão. Amém? Vamos orar. Porque é em cima desse conceito que a gente vai caminhar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer imensamente, Pai, pela tua palavra, pelo Espírito que nos ministra, que nos traz entendimento, que nos liberta, e que nos traz a possibilidade de te adorar, de te conhecer, Senhor. Pois a nossa natureza humana é limitada, sim, Pai. Mas o Teu Espírito nos traz a possibilidade, Senhor, de te conhecer. Então te agradecemos, entregamos essa palavra, esse encontro, em nome de Jesus. A Ti, Pai. Amém. Glória a Deus. Convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos 7.
Amém? Lá do 14, a gente vai caminhar do 14 ao 24, que diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Até aí. Aqui nós estamos já com o entendimento da nossa natureza e desejando agir diferente dela. O que esse contexto nos traz de tão interessante? É a possibilidade de ter este entendimento. É o que Paulo vem trazer para a gente. Que existe uma natureza em nós que não permite que vivamos do conceito correto, do que a gente entende que é correto, do que a gente busca que é correto. Que a nossa inquietação e o nosso coração quer viver, porque somos cristãos. Essa é uma palavra para o povo do Senhor, não é a palavra para quem está fora da igreja, é para quem já conhece uma caminhada, quem tem noção do pecado, da natureza e do próprio Espírito. Porque é uma revelação que muitas vezes o cara não tem. E por que eu ajo assim? Quantas vezes a gente se questiona dentro de uma igreja, pô, mas estou eu de novo fazendo isso, pensando isso, sentindo isso. Mas eu não quero. Mas quando eu vejo, estou lá de novo. E sofrendo por causa daquilo. E essa é a revelação que Paulo vem nos trazer. Porque com essa revelação, sai o peso da culpa. Sai o peso da pressão. A gente pode ter uma vida mais tranquila, mas também eu passo a ter mais responsabilidade pelo aquilo que eu conheço. E é em cima disso que a gente está sendo ministrado. Paulo reforça que a lei de Deus é perfeita e espiritual no início. Então a lei não é ruim, a lei é perfeita e espiritual. Só que nossa natureza não consegue viver na lei. Porque não temos essa possibilidade. A nossa natureza tem inclinação para o pecado, para as coisas erradas, para os desejos, para as coisas que cada um aqui conhece. Cada um dentro da sua particularidade. Porque junta o pecado, junta a nossa cultura, e junta daqui a pouco um monte de palavra que eu recebo quando eu chego num lugar e começa a questionar aquilo, aquela maneira que eu cito, aquela maneira que eu vejo, e a gente começa a criar um monte de perguntas. Mas espera aí, quanto tempo eu caminhei dentro de uma igreja e perguntar, pô, Deus, eu caminho contigo e ainda sinto isso. Eu caminho contigo e ainda me iro dessa maneira. Eu caminho contigo e... Sim, essa é a tua natureza, cara.
Vou trazer um exemplo rápido que eu vivi essa semana. A gente está vivendo um tempo de fazer um trabalho no centro de recuperação, de dependência química. Porque eu sou um dependente químico e não uso drogas, não uso nenhum tipo de droga já há muitos anos. E Jesus tem me libertado, tem me levado para um caminho. Hoje a gente leva uma ministração dentro de um lugar, e dentro do lugar a gente mudou a dinâmica, né? Qual era a dinâmica? Era trazer uma palavra, um entendimento, um estudo de passos, e de repente a gente mudou. Como mudou? A gente fez uma roda. E aonde eu comecei a querer, eu quero escutar essa galera. Eu quero ver. E a pergunta que mais ecoou ali, qual foi? Meu irmão, me explica uma coisa. Por que Deus quis que eu fosse dependente químico? Por que eu tenho que estar vivendo isso aqui? Por que eu tenho que estar aqui? Por que isso? Por que isso? E aquela pergunta daquelas pessoas lá não são muito diferentes de nós. Porque o que eles têm de diferente de nós? A condição que eles estão lá naquele lugar por um problema específico. Mas tira a dependência química e traz para o pecado. Porque a gente está trazendo, né, a história do pecado em nós. Eu sou um cara mega sensível. E quando a gente fala do amor, não tem como não constranger. Me desculpem. É Deus. Mas esse sou eu. Aqui eu não preciso ser durão, botar a capa aí, ô irmão. Não. Aqui eu posso ser eu mesmo. Frágil, simples, adorador, sabendo quem eu sou com Ele. E nada me para quando eu tenho esse entendimento. Nem a minha própria natureza, que continua sendo pecaminosa, que continua querendo me constranger, para muitas vezes achar que não dá para trazer uma palavra, que isso, que aquilo. Porque é isso muitas vezes que a nossa natureza faz. Ela quer tirar da presença do que é precioso. Mas, enfim. Deixa eu dar uma geral aqui, na maquiagem. Ai, Jesus. Como é bom o Espírito do Senhor nos ministrar. Mas eu estava falando lá do centro de recuperação, né? E como é bom ter essa possibilidade de dividir com eles lá, né? Trazer esperança e trazer um questionamento. Porque é isso que Paulo traz aqui em Romanos 7. A aflição de querer ser diferente. A aflição de questionar por que a gente se comporta dessa maneira. E isso nos leva para onde? Para a obra da cruz. Nos leva até Jesus. Mas antes eu quero falar um pouquinho de Gálatas 5,19, para a gente entender um pouquinho mais desse pecado, dessa condição, que fala dos desejos da carne. Porque se a gente está falando da natureza humana, estamos falando da nossa carne. E como ela deseja? Os desejos da natureza humana são imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança e outros pecados e outros, que cada um possa colocar dentro de um desses, porque esses abrem um subgrupo para vários outros. E aí eu trouxe uma coisa para minha esposa, que eu gosto de, antes de trazer a palavra, conversar com ela, ela me ministra, aí eu falo disso, estou inseguro nisso. Ela, não, vai por esse caminho, tem que falar mais assim e tal. E aí a coisa flui. Teve uma coisa que eu falei para ela sobre os sentimentos.
E aí depois eu fui procurar isso na palavra, sobre, mas e sentir a vontade? Se eu sentir a raiva? E aí uma coisa eu aprendi, eu posso sentir, eu não posso agir. Amém? Eu posso ter a vontade de, mas eu não preciso fazer. Porque essa condição é de quem não conhece o Espírito e não conhece a palavra. Eu vou agir pelo instinto. Mas não agimos mais pelo instinto. E é isso que a gente está trazendo, vivendo no Espírito. Falamos da nossa natureza humana. Falamos como é a nossa condição. Mas, olha só que interessante. Aqui na continuação da onde exatamente eu parei. No 24. Como sou miserável. E aí Paulo fala assim: quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. A resposta está no amor de Deus por nossas vidas. Na obra da cruz para nos libertar. E assim sim, a gente consegue viver mais próximo da lei, que é boa e espiritual. Porque a nossa natureza humana nos faz escravo desse pecado. Agora a gente chega em Romanos 8, já na sequência. Paulo traz a questão da vida no Espírito. Pode deixar aí, mas eu vou falar algo aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Mas somos igreja, então nós não pecamos? Sim, todos os dias pecamos. Pois somos natureza humana. Só que agora a gente já tem discernimento disso. Só que muitas vezes nos julgamos por essa condição. Muitas vezes nos repreendemos. E muitas vezes criamos expectativas em nós mesmos. Criamos expectativas na nossa esposa, nos nossos filhos, no nosso pastor, na nossa família. Mas continuamos humanos, limitados, pecadores. E quando a gente começa a ter essa compreensão, não é que eu estou justificando o erro. Estou justificando quem eu sou, para entender, para não errar. Porque enquanto eu justificar o erro, eu estou criando motivo para continuar errando. Não, mas quando eu entendo que eu erro porque o carro simplesmente é desgovernado, eu vou precisar ajustar esse carro. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas a palavra diz que eu não tenho o que fazer, irmão, porque a natureza ela é torta, não tenho o que fazer. E aí nos leva em Jesus, porque quando não... E aí me leva em Jesus e me leva lá no centro de recuperação de novo. Quando o cara pergunta, e eu tenho que falar para ele, meu irmão, não tenho o que fazer. Infelizmente, se a gente aceitar essa condição, tudo fica mais brando, menos pesado. Larga a pressão. Larga, irmão. Se tu veio dependente químico, irmão, tem um propósito na dependência química para ti. Se eu vim dependente químico, se eu vim naquela família, se geraram várias coisas que particularmente eu não gostei, isso e aquilo, e que me tornaram muitas vezes
somatizaram questões da cultura da minha casa, de problemas emocionais e tal, e desprenderam uma dependência química que fez a ter alguns tipos de comportamentos que a gente questiona quando tem coerência mais das coisas, como a gente vai responder isso? Não tem como responder. Porque eu não consigo achar nenhum tipo de argumento dentro de mim mesmo. E aqui mais fala, né? Paulo declara que a solução é Jesus. E isso muda toda a história e toda a possibilidade, a ponto de um cara dependente químico que vendia todas as coisas que tinha em casa, criava muitas guerras dentro de casa, jogava tudo fora, está aqui hoje trazendo uma palavra do Senhor. Porque ele não tem nada a ver comigo. Eu não tenho mérito nenhum na caminhada. Quer dizer, tem um pequeno. Sabe onde que está? Na decisão. É esse ponto. Porque no momento, a gente falou, né? No momento que eu tenho entendimento sobre as coisas, eu posso decidir. No Centro de Recuperação, a gente fala de estudo dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. E o primeiro passo diz assim: admitimos que somos impotentes perante a nossa vida. Perdi o controle. E o segundo passo fala: viemos acreditar que Deus poderia trazer essa sanidade. O cara consegue entender que ele perdeu, ele descobriu o problema, ele descobriu a doença, mas eu preciso descobrir a cura também. Agora eu já tenho um problema, eu posso ser o médico. Porque um cara que descobre que tem um problema, se não for o médico, ele vai morrer com aquele problema dentro de casa. Então eu preciso buscar uma solução. Aqui Paulo traz o problema, mas ele também traz a solução. E a gente vai entrar agora aqui. Vamos lá. Eu vou. O cara traz uma linha e daqui a pouco a linha a linha do Espírito, não é minha, né? Vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui, até que minha mulher me ajudou a fazer. Então não tem solução para nós? Então não tem solução, né? Tudo que eu estou falando, ser humano, não dá para fazer, não dá para se mexer. Tem. Viver no Espírito. Romanos 8. Agora então, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito, que dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade na natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito,
De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que o Espírito habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Tivemos a condição do pecado e aqui a condição de uma vida com o Espírito, o entendimento de quem nós somos. Isso tira o peso, meu irmão. Eu não sei se tem algo pesado, algo que muitas vezes nos faz amedrontados ou o que for. Aqui Paulo declara que não precisa. Irmão, entendeu? A tua natureza não dá, cara. Esquece a força do braço. Entende que tem um Espírito que vai te guiar pelo bom caminho. Não está dizendo que vai guiar pelo caminho para vivermos as nossas vontades. Ele está dizendo que vai guiar para um bom caminho. O caminho que nos liberta de nós mesmos. Não o caminho que traz os meus desejos. Não o caminho que traz as minhas conquistas. O caminho que nos leva ao relacionamento verdadeiro. Porque o que liberta, dentro do que a gente está estudando aqui, do que a gente está meditando, vamos lá comigo, dentro do que a gente leu, o que nos liberta o espírito e os pecados, os meus desejos pecaminosos, me aprisionam. Então, me conectar com o Espírito, se Paulo declarou que o Espírito, que é Jesus Cristo, é a obra em Jesus, então eu preciso. Jesus, como eu faço para te conhecer? Ah, mas eu não conheço Jesus. Cara, da maneira que ele quer mesmo, eu não sei cada um. Eu estou aprendendo a conhecer. Há 14 anos eu caminho na igreja. E continuo tentando aprender, e continuo percebendo os meus erros, os meus pecados. E aí, chego Jesus, aprende a pedir perdão. Vamos lá. Mas Jesus, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Pede para mim o que tu quiser. Eu vou te aliviar das aflições, mas o caminho, se tu tiver que andar no fogo, tu vai andar no fogo, filho. Mas tu não vai se queimar. A minha promessa não é que você não ande no fogo, é que você não se queime. Mas é ruim andar no fogo. Ele sabe que é ruim andar no fogo. O próprio Jesus declarou no Getsemane: Pai, se for possível, me livra.
Mas se Jesus me leva para a cruz, eu não estou livre de passar por agonias e falar, Pai, se puder me livra disso. Somos pais, mães, filhos, família. Estamos sujeitos a todas as coisas. Temos uma família aqui que vive um problemão, cara. Meu brother François. E aí? Vou questionar Jesus? E aí, Jesus, por que eles vivem isso? Propósito? Não sei. Dói. Dói ver eles sem ter o que comprar, dinheiro para comprar comida, meu irmão. Dói. Quantas vezes eu só estou pensando em mim mesmo, cara? Uf. É tudo ele, cara. Porque aqui está o cara muito mega egoísta, humano. Mas o Espírito me move a olhar para a família e querer aprender com eles, irmão. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida deles, mas é uma família que está mudando bastante a mim mesmo. E eu sou grato poder contribuir de alguma maneira. Ser participante da glória do Senhor. Mas e aí, cara? E aprender a viver no Espírito é viver essas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito louco, que a minha mulher não vai gostar. Se acontece um desastre com os meus bebezinhos, não estou livre, meu irmão. Ninguém está livre aqui, cara. Teve um exemplo de um livro que eu li que me levou para uma reflexão muito forte. Teve um retiro, né? Tem um casal que teve a filha que foi para um retiro recente. Mas teve o exemplo é o seguinte, teve um retiro onde todas as crianças, filhas dos membros, pastores, todo mundo da igreja foi lá para o retiro. Aí viveram, tal, papapá, eram 37 crianças. Na volta, o ônibus se acidentou. Dessas 37, 34 morreram. Um exemplo, não estou dizendo que é real, tá? Para a gente meditar. E aí as mães desses 3, como eu sou abençoada. Porque os meus filhos, os nossos filhos sobreviveram. E as outras 34, não são abençoados? Porque são amaldiçoadas? Será que cometeram algum pecado clandestino? Será que fizeram algum mal que fizeram que Deus foi lá e pesou a mão? Por que eu tenho que viver isso ou tenho que viver aquilo? Não sabemos os caminhos do Senhor para cada um, mas sabemos quem é o Senhor. E qual é a proposta deles para cada um? Que é essa conexão de pai e filho. Porque, como disse, né, temos a possibilidade de nos tornarmos filhos que não éramos escravos. E o filho pensa como filho, o filho não pensa como escravo. O escravo retorna lá e não entende o pai. E faz as coisas por obrigação. O filho, mesmo quando erra, pai, me desculpa, eu errei, isso e aquilo. O meu pequenininho hoje, ele já me ministra bastante assim. Ele já começou a entender e chega para mim, pai, desculpa, me perdoa. Claro, cara, como eu não vou te perdoar? E abraço ele. E esse é o sentimento do nosso próprio Deus para com a gente. Mas a gente não tem muitas vezes esse mesmo sentimento para conosco. Porque
A minha mente ainda pensa como escravo. E o escravo que erra precisa ser açoitado. O escravo que erra precisa o quê? Ser repreendido. O escravo que erra precisa o quê? O filho não. O filho é recebido, abraçado. E aí a nossa irmã, ela falou sobre os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito, meu irmão? 5,16, vamos lá. Gálatas. Tem uma hora que eu vou pular, na hora que falar do 19 até o 22 eu vou pular. Vamos lá, 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela que é desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, estão debaixo dessa lei que nos leva para esse caminho que a gente falou. Mas, 22 lá, o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos da sua natureza. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Nós não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E como é libertador esse entendimento. É assim que eu tenho degustado a palavra e tenho percebido a possibilidade de ser livre de mim mesmo. Quanto mais a gente vai mergulhando e vai degustando, a gente se percebe como homem, mas começa a ver a luz, o que Cristo tem para cada um. Quais são as possibilidades? E a gente começa a desejar cada vez mais a mergulhar nisso. É algo natural, é uma mudança natural. E essa é a proposta de alguém que vivia na sua natureza, no pecado, com esses desejos, mas tem dificuldade de sair do pecado, dos desejos, pois aquilo é o que me movimentava. É ali que eu tinha prazer. É ali que o cara vive atrás dos seus prazeres. Porque o homem, por si só, ele é meio animal. Ele é animal, parte racional. Quando eu sou racional, eu começo a compreender as coisas. Então não mais preciso viver como animal, viver pelos meus instintos humanos, pelos desejos. Quando eu começo a ter compreensão que existe um Deus que veio, se fez carne para me mostrar uma nova direção, um novo caminho. Aprendendo a realmente amar, porque na minha condição humana, eu acho que eu amo, mas eu não amo. Eu troco, eu negocio. Um homem que casa sem Jesus, parte da minha opinião, tá? Ele não casa, ele faz uma negociação. O casamento é exatamente algo negociado. No papel,
Tanto que tem, na questão humana tem que assinar documento e tudo, né? Porque senão dá treta. Ó, tá lá assinado, meu irmão, vou tomar tudo teu. E acontece muito. Porque hoje os divórcios estão lá em cima. E vão cada vez piorar mais. Aí quando tem Jesus, eu tenho esse casamento aqui, ó. Alguém que consegue me respeitar nos meus pecados, nas minhas guerras, e eu busco respeitar ela. Somos perfeitos, não temos problema? Temos muitos. Mas a gente está aprendendo com Jesus a nos desenvolvermos. É algo simples? Não. Não é tão simples não, cara. Porque a gente tem as nossas vontades, tem as nossas razões, tem isso, tem aquilo. E aí que me traz essa coisa prazerosa. Eu não preciso mais viver em certas pressões. Porque o Espírito... né? Não vale a pena essa discussão, meu irmão. Não precisa ser tão contundente assim com o teu filho, cara. Relaxa, tá com os problemas na empresa, mas calma. Respira e busca a direção correta. Mas eu preciso resolver amanhã. Mas amanhã tu não vai resolver, irmão. Que o buraco é grande. Como tu vai... Calma. Buscando sabedoria, tentando entender. Se fala, eu preciso entender em todas as áreas da minha vida. Falou aqui, a gente leu. Que o Espírito vai atuar em todas. No meu trabalho, na minha relação com a minha família, na minha relação com a igreja, com meus irmãos, em todas elas, cara. Nada que fizermos muda a nossa condição de pecador. Essa é a nossa natureza. Jesus fez tudo. E esse é o caminho, a nova aliança. O propósito de Deus do caminho do Espírito, relacionamento com Ele. Só que, aí que a gente vai, é decisão, né? Decisão. Aqui fala lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o seu coração. Buscar-me-eis é algo particular. Se me buscar, e quando me buscar, bem de verdade, sem barganha. Mas aí eu aprendi uma coisa. Ô Jesus, eu ainda chego fazendo barganha. Tá bom, filho, pode chegar assim mesmo. Porque tu é filho. Porque muitas vezes a gente, não vou chegar porque, né, eu não sou digno. Quem não é digno, tem um digno aqui. Digno é só Ele. Ele nos justifica. Ele, a natureza humana, a gente não separou ninguém. Todos nós estamos no mesmo bolo. E a proposta aqui, aí a gente vai lá em Salmo 37:5, que é outra decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará. Decisão. Ele fará o quê? O que Ele quiser, mas Ele já fez. Ele vai me ensinar a caminhar nesse caminho de relacionamento com Ele. Porque quando a gente fala de caminhar com Ele, é caminhar sobre as águas. Porque eu olho para mim mesmo e eu vejo um homem inquieto, cheio das coisas, coração muitas vezes duro, desejoso de muitas coisas, ganancioso. Porque foi assim que eu aprendi.
E muitas vezes eu me deparo com isso. Mas por quê? Por que eu tenho que estar nessa condição para ser feliz, ou isso, aquilo, aquilo? Isso é uma baita numa cadeia, cara. Eu não preciso nada, meu irmão. A palavra e Jesus nos traz aí que é ser livres. Ser livres é conseguir se conectar com Ele independente da circunstância. Independente do que eu estou vivendo. Independente da minha guerra. Porque a gente conecta aquilo que a gente já falou, né? Aonde é que cada um aqui está? Onde que meu irmão Luiz está? Minha irmã Pri, minha esposa. Ela está lá em casa. Mas ela está dentro dela mesma, com as inquietações dela. Aonde ela está? O que pega dentro dela? O que pega dentro de cada um? E aí, para isso, esse novo prisma, esse novo olhar que o Espírito quer nos levar. É de mão dada mesmo, porque filho anda de mão dada. Eu adoro andar com os meus filhos de mão dada na rua. Para eles se sentirem seguros, ó, papai está contigo. E eu só aprendi a curtir isso porque eu conheci o amor do verdadeiro pai. Porque o meu pai biológico não me deu esse amor. Eu busquei esse amor durante muito tempo, mas eu não tive. E em Jesus fomos adotados. Porque o meu pai biológico, na real, ele nunca foi pai. Ele foi biológico. Porque o pai só tem um, Jesus declarou isso. É o próprio Deus, aquele que não frustra a gente. Porque o meu pai biológico, ele me frustrou porque eu criei expectativas num homem limitado, falho, que nem eu. E eu sofri muitos anos porque criar expectativas que ele ia me dar algo que ele não tinha. Porque ele não tinha Jesus, gente. Mas aí eu sou adotado por esse Espírito que me leva para uma outra história de ter um verdadeiro pai e assim poder transbordar nos meus. Entendendo e sempre trazendo as minhas falhas para eles. Filhos, ó, papai me perdoa quando eu sou demais. E como é difícil quando a gente se passa e depois chega, caraca, por que eu fiz isso, gente? Porque eu tô tão tenso, tão nervoso assim, eu sou um pequenininho, cara. Mas quando vê, as tensões são tantas que o cara não tem habilidade. E aí eu preciso aprender uma coisa. Para eu ser esse cara top para os meus filhos, eu preciso estar com quem é top. Porque se eu não estiver com o Senhor, se eu não estiver no comando dele, se o Espírito não estiver à frente, eu vou falhar com eles, porque vai ser a minha natureza derramado, vai ser as minhas cobranças, as minhas frustrações neles. E eles não precisam das minhas frustrações, são minhas. E eu conheci um pai que falou assim, traz elas para mim, cara. Tu não precisa jogar as tuas frustrações do teu filho, traz ela para mim. Para você ser livre para dar algo que eu vou te dar. Vamos trocar. Traz tuas frustrações, pega o meu amor e leva para tua casa. E como um cara dependente químico que viveu as doideiras do mundo, da cocaína, da maconha, do LSD, disso, daquilo, poderia dar alguma coisa para os filhos? Não tem. Mas um homem que achou a sua identidade verdadeiramente em Jesus e sabe que continua falho, limitado, pecador e se rende a cada dia para o Senhor fazer a diferença, esse pode.
Porque Jesus é a esperança de um povo que se perdeu. Nas drogas? Não, para o pecado. Da maneira que cada um viveu os seus pecados e as suas coisas. Não tem mais culpa. Existe o caminho que nos liberta. É poder andar de mão dada com o Pai. Não tem peso. Oh, é bom, né? Pá! Meu pai aí, olha aí, grandão, cara. Qual o filho que não gosta de falar, pô, esse é meu pai? Era o meu desejo quando era guri. Mas ele nunca teve tempo, tinha ficado no boteco tomando a cerveja dele. Mas tudo bem. Ano passado ele se foi. E eu consegui dar um pouquinho do meu amor com ele, mesmo na nossa dificuldade ali de ter relacionamento. Consegui. O pai tem um pouquinho, mas cheio de dificuldade, meu irmão. Cheio de dificuldade de sentar com ele e escutar ele, que eu tinha medo das reações. Mesmo grande, cara, e forte. Será que ele vai gritar comigo? Será que ele vai ser agressivo, grosseiro? É, meu irmão. Mas glória a Deus, né? Nosso pai. Eu tenho um pai top. Top. E vou dizer uma coisa, é o mesmo de vocês. Hein? Ele é top. Somos todos filhos. Aí eu botei alguma coisa aqui interessante, ó. Conectou isso que a gente está falando aqui. Né? A gente falou do Salmo 37, 5. Ali depois, que eu acho que é o 37, 9, fala sobre descansar. Viver no Espírito é descansar. Entendeu que já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Não preciso me esforçar em nada. Eu preciso aprender a descansar, a entregar, a confiar. A única coisa que eu tenho que fazer é o meu desafio, buscar Ele. Entendendo que durante um tempo ainda vai ser meio de romper. Porque como um cara que tinha um relacionamento com o pai, mas será que esse pai vai me frustrar também? Não. Quanto mais a gente se aproxima, mais essa luz vem nos purificando e a gente consegue perceber o quão bom é, quão prazeroso é mergulhar, estudar, aprender e continuar errando e debater com a esposa e vamos lá, e não sei aonde que vai parar isso, mas tá bom. Tá bom, irmão. Viciado em um monte de prazeres mundanos, não tem. Tem coisa aí, né? O cara gosta de comer uma lasanha da esposa e... né? Tem, mas isso são os prazeres que o cara tem. É natural, o cara gosta de comer certas coisas. Isso. Mas enfim, eu estou fazendo uma coisa, uma comparação simples. Mas o prazer de estar com o nosso Deus, isso é construído um relacionamento de alguém que não conseguia ter um relacionamento com o Pai. Mas dá para construir. Porque quem vai construir não sou eu. Eu preciso só descansar e saber ter um entendimento quem eu era e para onde o Espírito quer me levar. E aceitar esse caminho. Vai, relaxa. Descansa. Para de se culpar. Para com essa pressão. Meu irmão, não adianta fazer nada, não vai acontecer nada pela força do teu braço. Nada. E aí daqui a pouco eu vou construir que Deus vai fazer e vai abençoar e... Mas se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus. E se Ele me levar para um caminho completamente contrário do que eu idealizei, esse é o bom caminho que eu tenho. Na oração do Pai Nosso, né? Qual é a sua vontade? E é difícil orar para isso. Qual é a sua vontade?
curta aprender a curtir o Pai. E é isso que eu estou aprendendo a viver, a curtir meu pai. Que eu fui adotado por um pai. Muitas vezes um filho adotivo não tem uma dificuldade ainda maior, né? Não quer aceitar isso, mas esse amor quando abraça o cara, porque eu sou um filho adotado. Vamos orar juntos? Convidar vocês todos. Não precisa levantar, se quiser levantar, fica à vontade aí, né? Sem. Enfim. Deixa Deus ministrar. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.